Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Cássia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o assunto que a maioria das pessoas que me seguem me pedem muito, que é sobre a recuperação da cirurgia. Então vamos lá. Assim, a recuperação eu considero o período assim mais crítico, além do primeiro mês, é os primeiros 3 meses. Porque assim, foi quando eu não podia pegar peso e nem fazer atividade física. Então eu considero esse período e vou falar mais sobre ele do que do resto. A primeira noite pós-cirurgia foi a mais difícil, com certeza, porque os enfermeiros entravam toda hora, tinha uma máquina que apitava toda hora, a pessoa que estava comigo roncava. Eu estava um pouco sem sono, não podia mexer. Quer dizer, podia, mas assim, era muito difícil. Então, assim, eu acordei lá para 5 horas da manhã, eu acho, e fui esperar o café da manhã. Porque, assim, o hospital que eu fiquei, eu me surpreendi muito, porque eu achei a comida muito gostosa. Porque, assim, a gente ouve falar que a comida de hospital não é boa, né? Mas aqui, o do hospital que eu estava, eu gostei muito. Muito mesmo. E eles serviam para mim 4 refeições, que era o café da manhã, o almoço, o lanche e o jantar. Então, assim, eu gostei muito, as comidas eram muito gostosas. E aí também que no primeiro dia eu não andei, né? Eu estava com uma sonda urinária, eu não sei se é assim que é a palavra. Eu estava com uma sonda, então assim, eu não precisava ir ao banheiro. Então eu fiquei sem ir ao banheiro mesmo durante um dia após a cirurgia normal. Aí no dia seguinte, no segundo dia, foi quando eu tirei a sonda e eu já podia ir ao banheiro normal. E também foi o dia que a fisioterapeuta chegou lá no quarto para me ajudar a sentar pela primeira vez, ficar de pé, andar. Então assim, eu realmente vou falar pra vocês, eu não queria levantar da cama. Tava tão assim de boa, deitada lá, feliz, sem mexer, sem sentir dor, né? Porque tomava medicação e eu não queria levantar, mas fui obrigada. Por um bom motivo, tá? Brincadeiras à parte, mas realmente, assim, eu tava bem insegura e com medo, então eu não queria levantar. Mas é importante e necessário, né? Então foi muito bom. Eu consegui sentar e eu lembro perfeitamente que quando eu sentei, porque assim, no primeiro dia eu não fiquei sem comer, né? Mas eu também não comia deitada. Então a cama inclinava o meu tronco para eu poder comer. Eu não sentava igual estou agora. E eu lembro exatamente que quando eu sentei assim, que a fisioterapeuta me ajudou, eu senti um peso nas minhas costas, tipo, parecendo que alguém tava segurando assim e me forçando para baixo. E isso eu achei muito estranho, mas eu escutei que a maioria dos pacientes relata isso mesmo. Engraçado, né? A maioria dos pacientes sentem isso. Eu não sei explicar por quê. Não é porque os parafusos são pesados, porque eles têm um certo peso, mas é uma coisa mínima. Então, eu não acho que seja por causa dos parafusos pesados. Eu acho que é por causa da posição mesmo e que a coluna agora está sem um pouco de mobilidade. Normal. Então, no segundo dia após a cirurgia foi quando eu sentei pela primeira vez, fiquei de pé e andei. Tudo no meu tempo, né? Tudo devagarzinho, do jeito que eu conseguia. Então, assim, esse dia foi muito importante, porque a gente fica meio com medo, né? E acha que não vai conseguir. Mas vai conseguir sim, com certeza, ainda mais com a ajuda de um profissional, né? Então, depois que eu tirei a sonda e a fisioterapeuta foi lá me ajudar com essas coisas, foi a partir daí que eu pude levantar e ir ao banheiro. Só que tem isso também, que eu não conseguia levantar sozinha. Nos primeiros 15 dias, mais ou menos, até um mês, acredito eu, que ninguém consegue levantar sozinho, né? Eu, pelo menos, não consegui. Então, tinha que ter ajuda até pra isso. Então, eu sempre tinha que ter alguém eu sempre tinha que ter alguém assim perto de mim, ou eu nunca podia ficar sozinha, porque se eu quisesse sentar, a pessoa tinha que me ajudar. Então era bem difícil, mas necessário, né? Recuperação é assim, a gente não pode ficar sozinho não. E o terceiro dia foi um dia normal, né? Eu já podia ir ao banheiro, fazia as refeições normais, sentava. Eu não fazia fisioterapia só com a fisioterapeuta, sabe? Ela pediu pra mim ao longo do dia, porque ela me via uma vez por dia. E ela pediu que ao longo do dia, a pessoa que estava me acompanhando me ajudasse a sentar, a fazer essas coisas assim durante o dia, para eu ter mais sessões de fisioterapia, digamos assim. Então, eu fazia isso e era muito legal andar, porque eu ficava o dia inteiro dentro do quarto, né?
Assim, eu não gostava muito, eu ficava entediada de certa forma. Então eu gostava dessas sessões porque eu ia caminhar pelo hospital, subir rampa do hospital, conversar com os enfermeiros. Era muito engraçado. Ah, vale a pena comentar aqui. Eu fiquei 4 dias no hospital, mas era pra eu ter ficado 3. Eu fiquei 4 porque eu não estava sentindo muito segura, ainda estava com medo de certas coisas. Aí eles acharam melhor me deixar mais um dia, pra eu ter mais confiança, né? Então eu fiquei 4 dias no hospital e durante 3 dias eu fiz fisioterapia, usei sonda, eu tomava soro o tempo inteiro, né, pra hidratar e tomava medicação pra dor. Vale a pena falar também que a medicação pra dor que eu tomava, ela era muito boa. Só que por ela ser um pouco mais forte, eu passei mal em alguns tempos, assim, eu ficava sentindo enjoo, sabe? Mas é normal também. Aí, com o tempo que eu fui sentindo mais enjoo, eles pararam de dar essa medicação. Então, eu tomei, acho que durante uns 2 dias pós-cirurgia, essa medicação em si. E depois eles mudaram, eu tomava outra mais fraca, mas que ajudava também. Aí, né, depois de 4 dias, eu fui pra casa e foi a mesma coisa durante um bom tempo. Só que quando eu fui pra casa, eu já não tomava nenhum remédio, nem soro, nem nada. Eu não tomava nada. O médico só me falou: se você sentir alguma dor ou incômodo, toma tal remédio pra dor. Então, assim, realmente eu comecei a sentir mais dores depois que eu já estava em casa do que quando eu estava no hospital. Mas esse período assim, né, que eu senti mais dores pós-cirurgia, foi mais ou menos 2 semanas. Normal, né? E eu lembro assim, quando eu voltei pra casa, meu médico me falou: vai voltando à rotina aos poucos, sem levantar peso, sem se esforçar demais. Então era isso, né? Em casa eu ficava um pouco sentada, um pouco deitada e um pouco em pé. Eu não conseguia ficar muito em cada uma delas. Não conseguia ficar muito em pé, né? Nem muito deitada. Então, e eu dormia pouco. Ah, e tem isso, eu dormia pouco. Tipo assim, eu tinha sono, mas eu não conseguia ficar tanto tempo deitada. Então, eu dormia tarde e acordava cedo. Era desse jeito. Mas eu tava dormindo já bem melhor do que estava dormindo no hospital. Então já é um ponto positivo, né? Que depois disso só foi melhorando cada vez mais. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Muita gente me pergunta se eu usei fralda no pós-operatório. Eu não. Mas já vi pessoas que usaram e isso é de cada um, sabe? Eu usei a sonda por um dia e depois disso eu passei a levantar e ir ao banheiro. Então eu não precisei usar fralda. Mas tem gente que já usou, então fica a critério da pessoa, acredito eu. Então, depois que eu voltei para casa, eu fiquei esses 15 dias isolada, né? Eu não saía de casa porque eu não conseguia ficar. Porque eu não conseguia ficar muito tempo em pé, nem nada. Então, para que eu vou sair de casa, né? Então, as pessoas iam me ver lá em casa, também me visitaram no hospital, e era essa a diversão. Era ficar revendo as pessoas. Então, assim, durante os primeiros 15 dias, eu fiquei em casa porque depois de 15 dias eu fui ao hospital, saí pela primeira vez para poder tirar os pontos, né? Aí depois que tirou os pontos também, as coisas começaram a melhorar, porque às vezes o ponto incomodava ou coçava, então foi muito bom também. E aí depois que eu tirei os pontos, né, eu esperei mais um pouquinho para ter certeza que até o buraquinho dos pontos estavam fechados para eu começar a cuidar da cicatriz, da aparência dela. E sobre isso, sobre os cremes que eu usei e pomadas, eu falei lá no meu Instagram, gente. Então me segue, tá? Me segue lá, que vocês vão ver. Tem um post lá sobre cuidados com a cicatriz, que eu falei sobre a minha experiência com cada um deles. Então, assim, recapitulando, eu operei no dia 5 de julho e fiquei 4 dias no hospital. Depois eu fui para casa e fiquei mais 2 semanas sem sair. Fui no hospital, tirei os pontos e no dia 1º de agosto eu voltei às aulas, porque eu operei, eu estava no segundo ano do ensino médio. Então, foi menos de um mês. Então, foi em menos de um mês eu voltei a ir à escola, né? Pra vocês verem, tipo assim, a recuperação pode ser difícil, mas ela é rápida. Então, vocês podem ver que, pra mim, a recuperação foi mais difícil, mas ela foi muito rápida, porque em menos de um mês eu já tinha voltado à minha rotina mesmo, que era de ir à escola. Só não podia levantar peso, então essa parte foi boa porque eu não levava livro. Então, eu voltei aí à escola e eu ia de van, né? Sempre fui de van pra escola a minha vida inteira, van escolar. E assim, eu não conseguia subir, porque o degrau era muito alto e tinha que levantar muita perna, dobrar um pouco a coluna e eu ficava, meu Deus.
E do jeito que eu estava um pouco travada ainda, né? Eu andava dura assim, parecendo parecendo aqueles bonecos de Olinda, como diz meu irmão. Mas realmente eu andava um pouquinho dura ainda, então eu não conseguia subir na van. E então, durante uma semana, eu peguei carona com uma amiga que morava perto de mim. E foi muito bom. Nossa, agradeço muito ela. Depois que eu senti mais confiança, eu passei a ir na van. Só que assim, nesse período, eu ainda senti um pouco de incômodo de ficar encostada na cadeira ou no banco, enfim. Ai, eu esqueci de falar, gente. É tanto detalhe que eu esqueço às vezes de falar alguma coisa. Mas assim, além de eu ter ficado sentada pela primeira vez, em pé e andado, eles me fizeram sentar e encostar as costas. E eu tinha medo de fazer isso. Então eu demorei um tempinho, né? Eu encostava, ficava incomodada e sentava para frente assim, sem ficar encostada em nada. E por causa disso, os carros que eu andei durante esse período mais crítico não deu muito certo. Porque assim, só deu certo o carro do meu irmão. Eu não sei explicar. O carro do meu irmão, o banco do carro, ele abraçava as costas. Então era muito confortável, muito. Pra mim, pós-operada, gente, era perfeito. Só que o resto dos carros, que eu lembro que depois de um mês eu peguei Uber, andei no carro do meu pai, andei na van. O assento não era confortável para ficar encostada. Então, às vezes eu ficava assim. Então, depois que eu passei aí de transporte, as coisas melhoraram muito, né? E assim, realmente, eu fiquei esses 3 meses pós sem pegar nenhum peso e foi justo também no período em que eu mudei de apartamento. Outro ponto positivo que eu não precisei carregar nada, mas realmente eu fiquei sem levar material para a escola. Eu levava tipo assim umas folhas e caneta para anotar, porque não era nada pesado, né? Eu também não podia pegar, né? Não é que eu não podia pegar nada na mão, gente. Eu podia carregar um celular, né? Uma folha, uma caneta. Então era isso que dava para levar. E quando eu mudei de apartamento também, carregava uma coisa ou outra que era bem levinha. Mas assim, deu tudo certo. Mudei e continuei na escola. Então, passaram-se 3 meses, eu fui fazer academia, porque eu nunca tinha feito na minha vida, realmente, nunca tinha feito, e eu fui fazer musculação e eu amei, porque assim, realmente eu gostei, gente. Eu fazia todo dia, né? Depois de 3 meses da cirurgia, eu passei a fazer academia todos os dias. Só não fazia no sábado e domingo. E eu fiquei nisso durante muito tempo, até chegar a pandemia. Que na pandemia tudo fechou no começo e eu não pude mais ir. Então eu fiquei alguns meses sem fazer nenhuma atividade, né? Sem fazer nada. E os meus músculos foram ficando fracos, né? Normal. Só que eu não sabia que eu não podia ficar esse tempo parada, né? Também não foi nem escolha minha. Então eu comecei a sentir dores que eu nunca tinha sentido antes. Então, no meio de 2020, no ano passado, eu fui ao médico porque eu fiquei preocupada. E ele falou: não tem nada de errado. Fiz uma série de exames e não tinha nada de errado. Era só isso, era falta de atividade física. Pra vocês verem o tanto que é importante a atividade física, viu? Então, foi aí que, depois que eu descobri isso, eu tinha que voltar de qualquer jeito. Eu não podia ficar parada por causa disso, né? Então, eu fui fazer natação e eu gostei muito. Sério, gostei muito. Fiz até agora pouco tempo, porque agora tá de férias. Mas, nossa, muito bom natação, gente. Recomendo, viu? Natação é bom pra tudo, né? Então foi isso, gente. Sabe? Tipo, depois de 3 meses eu fui voltando à minha vida normal. Normal, de pegar peso, de fazer atividade física, de correr pela primeira vez, que foi engraçado. E é isso, depois de 3 meses fui voltando aos poucos a fazer tudo que eu já fazia antes e até mais. E depois de 6 meses. E eu tinha acompanhamento, né, gente? Até esqueci de falar isso. Eu tinha acompanhamento do médico. Foi tipo assim: depois que eu saí do hospital. Depois de 2 semanas eu voltei no médico. Depois um mês. Depois 2 meses e 3 meses. Aí depois disso eu fui com 6 meses. Depois um ano e meio. E é assim, até hoje eu tenho acompanhamento. Inclusive, agora que faz 4 anos que eu operei, eu vou voltar nele, porque ele pediu pra voltar com 4 anos também. E é assim, ao longo da vida eu vou voltando a ter consultas pra poder
verificar se tá tudo bem. E com o tempo também eu vou voltar só se eu sentir alguma coisa, que provavelmente não. Mas é isso, gente. E muito obrigada a quem assistiu até aqui. Eu sei que era um conteúdo, assim, muitas pessoas estavam curiosas. E, sério, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda mensagem lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Eu adoro falar sobre isso. Amo falar sobre minha cirurgia, explicar, ajudar as pessoas. Então, não fiquem com vergonha. Manda qualquer pergunta, porque eu também já passei por isso e fazia as perguntas mais cabulosas possíveis. Então, gente, muito obrigada a quem assistiu até aqui. Deixa seu like, por favor, se você gostou, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Deixa seu like, comenta, me manda direct que eu vou responder. Compartilha esse vídeo se você conhece alguém que vai fazer cirurgia ou uma pessoa que tem até escoliose, que também é importante. E é isso, gente. Um beijo.